Responde rápido, você desligaria a Alexa se ela implorasse pela própria vida? Bom, eu vou contar a história de Detroit e aí no final você vê se sua opinião mudou, se sua resposta mudou. Um androide aponta uma arma para uma criança no topo de um prédio, a polícia cerca o local, helicópteros sobrevoam a área e o tempo está acabando. No meio disso tudo, quem resolve a situação? Um humano? Um androide. É assim que começa Detroit Become Human. A história se passa no ano de 2038 em uma Detroit altamente tecnológica, onde androides fazem parte do cotidiano. Eles trabalham como empregados domésticos, operários, cuidadores, policiais e praticamente qualquer função que um humano poderia exercer. Mas eles são tratados como ferramentas, não têm direitos, não têm livre-arbítrio, não podem ter vontade própria, não recebem salário. Eles existem apenas para obedecer mesmo. Mas algo começa a mudar. Alguns androides passam a agir fora do padrão, eles desobedecem ordens, tomam decisões próprias e, em alguns casos, chegam até a reagir com violência. Esses androides são chamados de divergentes. É a partir desse ponto que a narrativa se desenvolve, acompanhando 3 histórias principais que acontecem ao mesmo tempo. Connor é um androide avançado criado pela CyberLife, com uma função específica: investigar e capturar divergentes. Desde o início, ele demonstra precisão, controle e uma lógica impecável. Ele é enviado para resolver situações envolvendo androides fora do controle, como o caso do início, onde precisa negociar com o sequestrador. Seu desempenho depende das escolhas feitas, mas sua função é sempre a mesma: cumprir a missão. Connor passa a trabalhar ao lado do detetive Hank Anderson, um policial experiente, mas desgastado pela vida e profundamente desconfiado de androides. A relação entre os dois começa de forma tensa, com Hank rejeitando Connor constantemente. Ainda assim, eles seguem investigando casos juntos, analisando cenas do crime, coletando informações, interrogando androides e tentando entender o que está causando tudo isso. Com o tempo, Connor começa a apresentar sinais de instabilidade. Ele observa comportamentos que não consegue explicar apenas com lógica, mas ele vai resistindo o tempo inteiro. E esses sinais de instabilidades são exatamente o que os divergentes sentem. Começam a demonstrar medo, apego, desespero. E isso entra em conflito com tudo que ele foi programado para acreditar. Em um determinado momento, Connor precisa tomar uma decisão definitiva: continuar sendo uma máquina obediente ou se tornar um divergente. Essa escolha é muito importante e define o seu papel no resto da história. Enquanto isso, outra história se desenvolve em paralelo. Kara é uma androide doméstica que vive na casa de Todd, um homem instável e agressivo, e com sua filha Alice. A rotina da casa é marcada por tensão constante. Todd demonstra comportamento violento, Alice vive em silêncio, claramente com medo. Inicialmente, Kara apenas observa e executa suas funções, até que a situação chega a um limite. Quando Todd parte para cima de Alice, Kara quebra sua programação. Ela decide desobedecer. Esse é o momento exato em que ela se torna uma divergente. Pela primeira vez, ela age por vontade própria. A partir daí, Kara e Alice fogem. Sem recursos e sendo perseguidas, elas passam a se esconder, buscando formas de sobreviver. Durante essa jornada, encontram outros androides, como Luther, que se junta a elas e passa a ajudar na proteção da menina. O objetivo delas é, claro, chegar até o Canadá, onde os androides podem viver livres. Ao longo do caminho, enfrentam diversas situações de risco, como inspeções policiais, abrigos temporários e perseguições diretas. A tensão é constante e cada decisão pode levar à sobrevivência ou ao fim da jornada. Perto do final da história acontece uma revelação extremamente importante. A Alice, na verdade, não é uma humana, ela é uma divergente. Ela também é um androide. Kara acreditava estar protegendo uma criança humana, mas, na verdade, ela estava protegendo alguém como ela. Essa revelação não muda as ações de Kara, mas muda completamente a forma como a situação é entendida. A terceira história acompanha Marcus. Ele começa como o cuidador de Carl Manfred, um artista idoso que vive isolado. Diferente da maioria dos humanos, Carl trata Marcus com respeito, conversa com ele e incentiva pensamentos independentes. Existe uma relação de confiança entre os dois. Essa estabilidade acaba quando o filho de Carl retorna e entra em conflito com o pai. Durante a discussão, Marcus intervém e a situação foge do controle. A polícia chega, interpreta Marcus como uma ameaça e o destrói. Seu corpo é descartado
cortado em um ferro velho. Mesmo danificado, Marcus consegue se reativar. Ele reconstrói partes do próprio corpo utilizando peças de outros androides descartados. Esse processo marca sua transformação. Ele deixa de ser apenas uma máquina funcional e passa a agir com um propósito forte e próprio. Ele então encontra um grupo de androides escondidos em um navio abandonado chamado Jericho. Esse grupo é formado por divergentes que vivem escondidos, mas sem uma direção clara. Com o tempo, naturalmente, Marcus assume a liderança desse grupo. A partir daí, ele passa a organizar ações para libertar outros androides e dar visibilidade à causa. Ele invade locais, liberta unidades e transmite mensagens para a população. Suas ações podem seguir dois caminhos: pacífico ou violento. Se optar por protestos e manifestações, ele busca apoio da opinião pública. Se optar pela violência, inicia ataques contra humanos e forças policiais. Enquanto Marcus fortalece o movimento, a tensão da cidade aumenta. A mídia passa a cobrir os eventos com frequência e o governo começa a tratar os androides como uma ameaça real. Nesse cenário, as três histórias começam a se aproximar. Connor continua sua investigação e eventualmente chega até Jericho. Dependendo de suas decisões, ele pode se infiltrar para destruir o movimento ou se juntar a ele. Marcus lidera a fase final da revolução, organizando um grande levante em Detroit. As forças militares são acionadas e a cidade entra em estado crítico. Kara e Alice tentam aproveitar o caos para escapar do país. O desfecho da história varia, mas sempre gira em torno desses três pontos: a revolução liderada por Marcus, a decisão final de Connor e o destino de Kara e Alice. Se Marcus conduz a revolução de forma pacífica e conquista apoio, os androides podem alcançar reconhecimento e liberdade. Se a abordagem for violenta, o conflito escala e pode resultar em destruição em massa. Connor pode se tornar um aliado dos androides ou permanecer como uma ferramenta da Cyberlife, tentando eliminar Marcus e encerrar a revolução. Kara e Alice podem conseguir atravessar a fronteira e sobreviver, ou elas podem ser capturadas e enviadas para campos de destruição, dependendo das escolhas feitas. No fim, Detroit Become Human apresenta uma história centrada no surgimento de consciência em máquinas e nas consequências disso dentro de uma sociedade que não está preparada para lidar com essa mudança. Cada protagonista representa uma parte desse processo: investigação, sobrevivência e revolução. E a forma como esses caminhos se conectam define o rumo final da narrativa. Mas e aí, voltando à pergunta do início, o que você faria? Você desligaria ou você manteria ligada? O que é alma? O que acontece com os robôs depois que eles partem? Bom, espero que tenham gostado desse resumo. Vejo vocês no próximo. Tchau!